Um comentário recente aqui no canal me chamou muita atenção. Não é só opinião, é uma narrativa de transformação. Minha história no punk é uma história de quebrar correntes. O que significa quebrar correntes? Não é metáfora vazia, é identidade sendo construída. Salve galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo relacionado aí ao movimento punk e com base nos comentários que vocês estão deixando aqui no canal, o que tem enriquecido demais os conteúdos. E hoje temos um comentário muito bom do canal Meu Brasil de Satã. O nome é forte, eu dei uma olhada lá no canal e depois eu passo para você mais detalhes. Mas primeiro vamos aí ao comentário que começa com algo muito comum e muito pouco discutido. Pressão familiar e ideológica, pressão social na escola, exclusão econômica, sensação de inadequação. Ele diz que fingia concordar com a família. Isso é sobrevivência social. Antes do punk, ele estava vivendo sob um personagem. A maior forma de opressão não é quando alguém te prende fisicamente. É quando você começa a agir como esperam que você haja para ser aceito. Isso é alienação cotidiana. Aqui no comentário ele diz: conheci um punk, puxou ideia um dia, sentei e fui ouvindo. Isso é poderoso. O punk historicamente sempre foi transmissão oral, troca direta, conversa de calçada, zine passado de mão em mão. Desde Sex Pistols até The Clash, o discurso era simples: não aceite a narrativa pronta. Mas, no Brasil, isso ganha uma outra camada. Aqui o punk virou ferramenta de sobrevivência cultural nas periferias. O que aconteceu com ele? Ele encontrou pertencimento, e pertencimento é combustível psíquico. Essa frase é o coração do comentário. Ninguém mais me governa. Isso é autonomia subjetiva. É quando você deixa de viver para a aprovação externa. Mas aqui entra uma pergunta importante. A autonomia é isolamento ou é consciência? O punk clássico sempre trabalhou essa tensão. Autogestão não é egoísmo, é responsabilidade sobre si. Depois ele fala algo muito forte. Consegui o respeito de quem eu mais queria, que era o de mim mesmo. Isso é maturidade emocional. O punk, quando não vira caricatura, é ferramenta de reconstrução, de autoestima. Não é sobre destruir tudo. É sobre reconstruir a si, mesmo fora do molde imposto. Depois ele diz que percebeu, depois, que precisava do social também. Que ajudando os outros, ajuda a si mesmo. Esse é o ponto onde o punk deixa de ser apenas rebeldia estética e vira prática política. O do it yourself não é só fazer seu próprio show. É criar rede, é criar suporte, é criar espaço para outros existirem. É aqui que o punk encontra o anarquismo, o mutualismo, a organização de base. E depois ele cita o satanismo de Anton LaVey, fundador da Church of Satan. É importante contextualizar. O satanismo laveiano não é culto literal ao diabo. É filosofia individualista, ateísta, focada na autoafirmação e rejeição da moral cristã tradicional. O ponto de contato com o punk está em rejeição de autoridade moral, autonomia individual, ruptura com tradição religiosa. Mas existe aí uma diferença. O punk histórico muitas vezes caminha para o coletivo, e o laveianismo é centrado no indivíduo. E essa tensão é interessante e saudável da gente debater. O punk não é só som rápido, não é só visual, não é só passado. Mostra algo importante. Para algumas pessoas ele é rito de passagem, é reconstrução identitária, é libertação subjetiva, que depois pode virar consciência social. E talvez a pergunta mais interessante
Não seja se o caminho dele é igual ao seu, mas sim o punk ainda está sendo ferramenta de transformação real ou virou só estética reciclada? Agora aqui tem um outro ponto interessante nesse comentário, né, que eu quero destacar. O nome do canal, Meu Brasil de Satã. Para muita gente isso pode soar pesado, pode soar como provocação gratuita ou como algo ligado a satanismo literal, culto, algo sombrio, no sentido mais cru da palavra. Mas eu fui lá olhar o canal e sabe o que tem lá? Músicas com letras de revolta, músicas de libertação, protesto social, bem na estética punk e hardcore. Nada de culto religioso, nada de pregação satanista, nada de ritualização. O que aparece é linguagem simbólica. E dentro da cultura punk, o uso de símbolos considerados proibidos ou incômodos sempre foi ferramenta de choque cultural, não necessariamente crença literal. Desde o uso de iconografia provocativa nos anos 70 até o hardcore dos anos 80, o choque sempre foi uma forma de dizer: eu não aceito a moral imposta como absoluta. Então, o nome pode soar agressivo para quem olha de fora, mas olhando o conteúdo que existe ali, é discurso de ruptura, não de adoração. E isso é importante deixar claro para evitar julgamento superficial. O punk ele sempre flertou com símbolos que causam desconforto, mas símbolo não é sinônimo de prática literal. O choque muitas vezes é linguagem política. Agora, o que realmente está em jogo? No fim das contas, o que esse comentário mostra não é sobre satanismo, não é sobre estética, não é sobre nome provocativo, é sobre transformação. Um garoto que se sentia invisível, inadequado, pressionado a representar um papel que não era dele. Encontra uma cena, encontra uma linguagem, ele encontra a voz. Primeiro vem a libertação individual, depois a consciência de que ninguém se liberta sozinho. Isso é interessante, porque muita gente acusa o punk de ser só rebeldia adolescente. Mas relatos como esse mostram outra coisa: processo de transformação. Agora aqui vamos fazer uma reflexão muito importante. Se o punk só servir para romper com a família, mas não gerar responsabilidade, ele para na metade do caminho, não é mesmo? Se ele virar só estética, de choque, ele perde a profundidade. Mas quando ele constrói autonomia e depois consciência social, aí ele cumpre uma função histórica. E sobre o nome Meu Brasil de Satã? Talvez o incômodo que ele causa diga mais sobre o medo do símbolo do que sobre o conteúdo real. Porque o que está ali não é culto, é protesto. E talvez essa seja a pergunta que fica. O punk hoje ainda está libertando pessoas de papéis impostos ou virou apenas figurino? Se ele ainda estiver mudando vidas, como mudou a dele, então ele continua vivo. Isso é o que realmente importa. Libertação não começa no coletivo. Começa quando você para de pedir permissão para existir.